Boa tarde, bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos continuar a leitura do livro Psicologia para Administradores de Empresas. Meu nome é Felipe, eu gostaria de convidá-los a subscrever no canal. Se gostar, deixe o seu like. Não esqueça, suporte esse canal com as doações, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Não esqueça também de me seguir no Twitter, Facebook e no Instagram. Deixe seu comentário, faça sua pergunta. Vamos recomeçar. Personalidade e expectativas dos colegas. Os colegas de um líder são as pessoas que na organização têm posições semelhantes às suas. Por exemplo, os colegas de um vice-presidente da produção são outros vice-presidentes da companhia. No entanto, nem todos os colegas são significativos para um líder. Apenas aqueles que interagem regularmente terão impacto em seu estilo e sua eficiência. Os estilos e expectativas dos colegas do líder são importantes quando tem interação frequentes com eles. Por exemplo, uma situação que exige trocas e ligações para recursos orçamentários. Ao discutir os superiores, mencionamos o administrador que tem um intenso impulso para progredir numa organização. Algumas pessoas, no entanto, estão satisfeitas com a sua posição atual. Para essas pessoas, as expectativas de seu colega podem ser mais importantes, como influência em seu comportamento, do que as de seus superiores. Os professores universitários constituem bons exemplos disso. Muitas vezes estão mais preocupados com seu grupo de colegas, outros professores especialistas em sua área, do que com a promoção para posições administrativas. Por isso, os reitores e diretores de escolas muitas vezes têm pouco poder de posição com relação aos professores. Personalidade e expectativas da organização. A personalidade e a expectativa de organização são determinadas pela história e pela tradição da organização, bem como pelos seus objetivos que refletem o estilo e as expectativas da administração superior em determinado momento. Durante um certo período de tempo, uma organização mais ou menos como um indivíduo se caracteriza por certos modos de comportamento que são percebidos com sua personalidade ou estilo. O desenvolvimento de uma personalidade de organização ou imagem de companhia tem sido considerado como um processo de institucionalização. Nesse processo, a organização recebe um sistema de valores que reflete sua história e as pessoas que desempenharam papéis fundamentais em sua formação e seu crescimento. Por exemplo, é difícil entender a Ford Motor Company sem conhecer o impacto que Henry Ford teve em sua formação. Os participantes da organização logo se tornam conscientes do sistema de valores que atua na instituição e orientam suas ações de acordo com muitas expectativas derivadas de tais valores. As expectativas da organização se exprimem mais frequentemente sob as formas de programas, processos de atuação e controles, bem como através de hábitos e costumes informais que desenvolveram com o tempo. Os objetivos da organização. Usualmente, os objetivos de uma organização resultam de certa combinação de variáveis intervenientes e variáveis de produção. Como já foi discutido antes, as variáveis de produção são objetivos a curto prazo, que podem ser facilmente medidos. Por exemplo, lucros líquidos, lucros anuais, balanço de lucros e perdas. De outro lado, as variáveis intervenientes são as formadas por objetivos a longo prazo e que refletem a condição interna da organização que não podem ser facilmente medidos. Por exemplo, uma capacidade para interação eficiente, comunicação e decisão. Tais objetivos da organização podem ser apresentados através das tarefas e relações, como se liga na figura 6.3. Preocupação com relações elevada e pouca. Preocupação com tarefa. Preocupação elevada com as invariáveis intervenientes. Preocupação elevada com variáveis intervenientes e de produção. Pouca preocupação com variáveis intervenientes e de produção. Preocupação elevada com variáveis de produção. Os objetivos da organização, apresentados em função de tarefas e relações humanas. Outra variável da situação. Exigências do trabalho. Outro elemento importante da situação da liderança liga às exigências do trabalho que o líder do grupo deve realizar. Fiedler deu a essa variável de situação o título de estrutura da tarefa. Verificou que uma tarefa que tem instruções específicas quanto àquilo que o líder e seus seguidores devem fazer exige um estilo de liderança diverso do que é necessário numa tarefa não estruturada,
e que não têm operações pré-determinadas. Os resultados de pesquisas indicam que os trabalhos muito estruturados, que exigem orientação, parecem exigir comportamento muito voltado para a tarefa, enquanto que os trabalhos não estruturados, que não exigem instruções, parecem mais favoráveis a um comportamento orientado para as relações humanas. Quando o administrador analisa seu ambiente de trabalho, outra consideração importante refere-se à quantidade de interação exigida de subordinados. Vroom e Floyd Seaman estudaram esse aspecto de um trabalho numa grande companhia de caminhões. Pesquisaram dois grupos de operários. Um grupo trabalhava nas operações de empacotamento e entrega, enquanto o outro era formado por motoristas de caminhão e seus auxiliares. A natureza do trabalho na operação do empacotamento de entrega exigia que os operários trabalhassem juntos e em pequenos grupos. A cooperação e o trabalho de equipe eram exigidos não apenas dos operários, mas também na relação entre estes e seus superiores. Nessa situação, os operários preferiam supervisores centralizados no emprego e trabalhavam melhor nesse caso. De outro lado, os motoristas de caminhão usualmente trabalhavam sozinhos, tendo pouco contato com outras pessoas. Não dependiam de outros para a realização de sua tarefa. As únicas exceções eram os entregadores de quem dependiam para conseguir informações exatas. Como os motoristas de caminhão geralmente trabalham sozinhos, não se preocupava com a harmonia, mas com a estrutura do serviço, em função do local e da hora em que deviam receber mercadoria ou fazer entregas. Nessa situação, preferiam supervisores orientados para a tarefa. Tempo. Outro elemento importante no ambiente de um líder é a duração de tempo disponível para a decisão. Se a área de trabalho de um administrador sofresse um incêndio, não poderia procurar opiniões e sugestões de seus subordinados, ou usar outros métodos de participação para verificar qual a melhor maneira de sair do edifício. O líder precisa tomar uma decisão imediata, indicar o caminho. Portanto, a exigência a curto prazo, por exemplo, situação de emergência, tem a exigir comportamento orientado para a tarefa. De outro lado, se o tempo não é um fator básico na situação, existe mais oportunidade para que o líder escolha uma amplitude maior de estilo de liderança, o que dependerá de outras variáveis de situação. Provavelmente é possível enumerar números muito maiores de variáveis. Por exemplo, mesmo a estrutura física de um líder pode ser efeito do tipo de estilo que pode usar. Considere o exemplo de mestre da usina siderúrgica. Tem mais de 1,80 m de altura e pesa mais de 100 kg.